amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari F1 Endurance Collection, edição número 122, que é a Ferrari 712 Can-Am, que Mario Andretti correu na etapa de Watkins Glen 1971. Indo ao fascículo, logo no começo aqui, a edição dizendo o seguinte: o último gigante. A Can-Am, ela era famosa por ser muito permissiva no regulamento, Ela permitia diversos tipos de motorização e com cilindrada livre, inclusive, Então, com isso, a Ferrari é muito animada em colocar a sua equipe para correr lá, para poder colocar seus motores, em alta rotação, Ela se preparou, desde o finalzinho dos anos 60 ela vinha participando regularmente, E nessa etapa de 1971, eles desenvolveram um motor de 7 litros, numa categoria europeia, em que também era força livre, na Euro Series, ali eles desenvolveram o motor de 7 litros para colocar nesse carro que eles competiam lá já no campeonato da Can-Am, Então o motor ele teve a sua cilindrada aumentada, para 7 litros e com muita potência, inclusive, O único porém é que o chassis não suportava tamanha potência, tamanha litragem de motor, Então eles tinham muita deficiência na parte mecânica e inclusive na parte de freio também, que não conseguia parar tanta cavalagem por trás, Mostrando aqui detalhes, naquela corrida, na prova de 1971, o Mario Andretti pilotando nas 200 milhas de Watkins Glen 1971, a miniatura da edição, E nessa outra foto aqui, falando, sobre os problemas que o carro enfrentou durante o Qualify, que era um carro que estava fazendo a sua estreia, Então o Mario Andretti sequer conhecia o carro, Ele foi andar apenas nos treinos da corrida, A corrida de 1971, as 200 milhas de Watkins Glen, terminou com Peter Hevison pilotando uma McLaren M8F, vencedor da prova. Na segunda posição ficou o Dennis Hulme, também pilotando a McLaren M8F, com a segunda colocação. E na terceira posição ficou Josie Fer, pilotando a Porsche 917, Ficou com a terceira colocação. E com isso, Mario Andretti, aparece com a Ferrari 712 Can-Am na quarta posição, Essa foi a posição final dele na prova norte-americana, Mais momentos aqui durante os pits, Os mecânicos fazendo os ajustes do carro, Um dos problemas principais também era a parte de downforce, que quase não tinha, Então o carro ele tinha uma tendência a ter as rodas acabarem patinando, por falta de downforce. Então era meio complicado conseguir domar esse carro nas pistas, Aqui mostrando os principais resultados que a 712 Can-Am conseguiu, Ela conseguiu um quarto lugar nas 200 milhas de Watkins Glen em 1971. Nas 200 milhas de Watkins Glen de 1972, com Jean-Pierre Jarier, eles ficaram na 10ª colocação geral, Ainda no ano de 72, ainda com Jean-Pierre Jarier, eles chegaram na 4ª colocação em Road America, E a última aparição desse carro, 1974, nas 200 milhas de Watkins Glen, eles não terminaram a prova e foi pilotada por Brian Hedman na ocasião, Na parte central da revista, o belo pôster do carro em ação na pista,
né? Observem que eles tentaram ainda fazer algumas adaptações, né? Colocando alguns spoilers, né? Lateralmente e na traseira, mas realmente era um carro que dependia mais de refinamento aerodinâmico, né? Falando sobre Mario Andretti, né? O costumeiro piloto que corria pela marca, né? Quer seja na categoria turismo, né, no esporte protótipos ou até na Fórmula 1, né? Nessa foto acima aqui, durante os 1000 km de Buenos Aires, 1972, né? Ele que fez parceria com Jack Hicks, né? No detalhe aqui a foto do Andretti, né? Outros momentos, ele correndo com uma Ferrari 312P nos 1000 km de Monza, 1969, né? Abaixo aqui uma aparição que ele fez na Ferrari em 1982, né? No Grande Prêmio da Itália. Prova essa que ele conseguiu a pole position, né? Apesar de já ser um piloto veteraníssimo, né? Essa aparição dele para a Ferrari na Itália foi muito emblemática, né? Já que ela estava tendo problemas com os pilotos, né? O Villeneuve morreu no início do ano e o Pironi quebrou as pernas treinando no Grande Prêmio da Alemanha, né? Uma prova antes, né? O Andretti foi chamado para substituir o Villeneuve e ajudar a Ferrari a conquistar o título de construtores daquele ano, né? Aqui no detalhe, Mario Andretti com Francolini, né, que era o chefe da equipe Ferrari nos anos 70, né? Os dois trabalharam juntos na equipe de competição, né? E mostrando detalhes aqui do carro, né? Uma foto dele restaurada aqui, né? Dando detalhe ao potente motor de 7 litros que o carro tinha, né? E falando que a parte aerodinâmica era o grande calcanhar de Aquiles do carro, né? As especificações desse carro: ele tinha um motor V12 a 60 graus central traseiro com 6.860 centímetros cúbicos, né? Um motor de 7 litros, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, injeção indireta da Lucas, né? Que davam 680 PS a 7.000 RPM. Ele tinha um câmbio manual de 4 marchas e 270 litros de tanque de combustível, né? Com um peso total de 826 quilos. Essas eram as especificações desse carro, né? E a próxima edição da Ferrari F1 Endurance Collection será a Ferrari 312P, que correu nos 1000 km de Zeltweg em 1973. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Um belíssimo trabalho que a Ixo fez na coleção, né? Fazendo a miniatura que representa o carro que correu na etapa de Watkins Glen da Can-Am 1971, né? Com o Mario Andretti ao volante. O carro era dotado de um potente motor de 7 litros, né? Mas a falta de treinamento e desenvolvimento do carro foi o grande empecilho para fazer com que ele se tornasse sucesso nas pistas, né? É um carro muitíssimo bem detalhado, como podemos ver aqui nos detalhes do cockpit, né? A parte do motor aqui que aparece, né? A parte da carenagem, né? Ele que na verdade era uma Ferrari 512, né? E os engenheiros fizeram as adaptações para transformar ele num carro de Can-Am, né? E com isso o Mario Andretti, mesmo com pouco tempo que ele teve para conhecer o carro, ele ainda conseguiu um belo quarto lugar com esse modelo aqui, né? Mas diga-se passagem, um carro muito difícil de guiar, né? Pelo fato no ano seguinte, por exemplo, o norte-americano Sam Posey, né? Ele, quando eu estava classificando esse carro também em Watkins Glen, né? Após uma forte freada, ele acabou quebrando a perna, né? Forçando, tamanho esforço que ele teve que fazer para o carro parar, né? O carro tinha velocidade, mas não tinha freio, então
o que se mostrou um carro bastante perigoso, por sinal, para se dirigir, certo? E os detalhes estão muito bons, né? Me agrada todos os detalhes do carro, né? Tanto na parte do cockpit como na parte externa, né? Tá aí uma miniatura que tem um destaque aqui na minha coleção, certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima!